Olá a todas, olá a todos. Hoje a gente trabalha Gevurah de Gevurah. É o aspecto da disciplina, o aspecto da força, aquele aspecto da disciplina dentro da disciplina dentro da força, de uma maneira bem simples. Gevurah de Gevurah é aquele autocontrole, aquela autodisciplina que nos permite realizar aquilo que a gente busca realizar. A autodisciplina que nos permite ser quem nós realmente somos. Um exemplo curioso e bem interessante de Gevurah vem do Michelangelo, quando estavam comentando sobre a perfeição da sua obra-prima, o Davi. Perguntaram, mas Michelangelo, como você é capaz de imprimir na pedra tamanha perfeição? E ele falou, não é isso que eu fiz. O que eu fiz foi remover da pedra aquilo que não era Davi. Isso é muito interessante. A restrição da restrição, Gevurah em Gevurah, a disciplina na restrição, significa jogar o lixo fora. Significa tirar da nossa vida aquilo que não nos serve ou aquilo que não nos serve mais. E assim a gente vai ter espaço para aquilo que funciona na nossa vida. Por isso que Gevurah de Gevurah é um atributo tão importante com relação ao nosso propósito. Esse exemplo do Michelangelo, ele serve para a gente. Começa a tirar o lixo fora. Por exemplo, a pessoa que fuma, para que está servindo fumar? Se fumar é só lixo, tira, dá um jeito de tirar. Mas isso vale também para muitas das nossas ansiedades. Gevurah de Gevurah tem a ver com a capacidade de falar para a nossa própria mente, basta, eu já sei aonde esse pensamento vai me levar, eu quero pensar outras coisas mais elevadas, ou eu quero dedicar meu tempo de uma maneira mais alinhada com aquilo que eu acredito, com uma maneira mais alinhada com o que eu busco na vida. Eu quero dedicar meu tempo, meus esforços para aquilo que realmente tem significado para mim. Para a gente conseguir fazer isso, isso passa por uma capacidade de falar não para aquilo que nos distancia do que é importante para a gente. A gente já vai chegar nos nossos exercícios, mas eu queria mencionar mais uma coisa quanto à disciplina antes da gente ir para os exercícios. Vamos lembrar que a disciplina ela pode ser entendida como uma lealdade ao propósito original. Por exemplo, se teu propósito original é escrever um livro, a disciplina, essa regularidade no horário no qual você vai escrever, essa tua resiliência de, apesar dos questionamentos, se manter leal a escrever o livro. Porque o livro não é um projeto que você faz numa tarde. Você escrever um bom livro, isso vai te tomar tempo, isso vai dar trabalho. Por isso você precisa de disciplina. E tudo aquilo que a gente conhece do esforço ao cumprir horário, ao sentar na cadeira e fazer o trabalho que precisa ser feito, tudo isso que a gente conhece como disciplina, na verdade, são as maneiras através das quais a disciplina se expressa. Às vezes a gente acha essas maneiras cansativas ou chatas, elas podem até ser mesmo, mas elas ficam muito mais interessantes se a gente lembrar que a disciplina é o quê? É a lealdade ao nosso propósito original. Então, quando a gente tiver uma tarefa mais desafiadora para fazer, a chave da disciplina é lembrar que trata-se de uma lealdade ao nosso propósito original. Isso não significa que a nossa lealdade precisa ser cega. Às vezes a gente percebe que o nosso propósito original estava equivocado, que já não é mais o mesmo. Tudo bem, a gente pode mudar. A gente sabe que o lado B, o lado desequilibrado de Gevurah, é a gente ser dogmático ou a gente ser excessivamente rigoroso. Não, a gente não quer abrir mão da nossa flexibilidade, a gente pode sim mudar de ideia no caminho, mas mesmo que a gente mude de ideia no caminho,
a gente continua com a disciplina de ser leal ao que a gente acredita que a gente deve buscar, de ser leal ao que faz sentido para a gente. Então eu espero que tenha ficado claro até aqui, vai ficar mais claro nos exemplos, mas Gevurah de Gevurah tem a ver com remover aquilo que não nos serve, os excessos da pedra, o lixo de nossa vida, e ser leal àquilo que realmente importa. Como é que eu sei aquilo que realmente importa? Olha, geralmente aquilo que realmente importa, você percebe como algo que te move, algo que te faz se sentir vivo ou esperançoso. É um papo longo esse. Hoje eu não vou me prolongar, afinal é dia de praticar Gevurah de Gevurah. Vamos lá. Gevurah Shebegvurah em relação a Hashem. Aonde o limite no limite, ou o limite na força, ou a força do limite, podem fortalecer o meu vínculo, ou a minha intimidade com Deus. Ou muita gente vai encontrar um bom caminho para praticar Gevurah de Gevurah através de uma prática religiosa. Por exemplo, falando uma oração como Modeh Ani, pela manhã, ou Shema Israel antes de dormir, é um caminho excelente, mas não é o único. Você pode escolher, por exemplo, abraçar uma disciplina, nem que seja por um dia, como uma maneira de criar um recipiente para Deus no mundo. Então você pode, por exemplo, estudar alguma coisa que você acredita que te eleve, que te ajude a se conectar com Deus. Seja estudar algo religioso, como as escrituras, seja por outro caminho em que você realmente se sinta conectado com o todo. Você pode ver Deus nos limites, isso é muito interessante. Então, se dedicar esse dia para ver, sei lá, o contorno das plantas, ou o percurso dos rios, ou se comprometer a aproveitar esse tempo que te foi concedido no dia de hoje para trabalhar alguma coisa específica, como o seu crescimento pessoal. Então, tudo em que a gente visualize Deus no limite, ou que a gente tente criar uma disciplina, que pode ser eventualmente uma disciplina religiosa ou espiritual, que nos conecte a Deus, são belos exemplos de Gevurah em relação ao todo, a Hashem, ao nosso Criador. Gevurah Shebegvurah em relação ao outro. Opa, esse pode ser desafiador para algumas pessoas, mas é libertador também. Um excelente exercício de Gevurah Shebegvurah em relação ao outro é: o que eu vou calar? O que eu vou calar como uma expressão de sabedoria? O que eu vou calar como uma expressão amorosa de não magoar o outro? Mas o avesso disso também é um exercício de Gevurah. Como eu vou falar? Dentro de que limites eu vou me expressar de maneira a ser respeitoso com o outro? A gente pode sim amar o outro, isso não significa que a gente aprova ou que a gente topa todas as atitudes do outro. Então, às vezes, a gente precisa colocar limites. Como é que eu faço isso? Respeitosamente. Também é um belo exercício de Gevurah dentro da Gevurah. E aí, um dos principais exercícios de Gevurah Shebegvurah é com relação a nós mesmos. Qual a autodisciplina, qual o lugar onde eu posso aplicar uma autocontenção consciente e que isso vai ser uma expressão de liberdade, apesar de eu estar me limitando? Qual é aquele vício que eu vou trabalhar hoje? Hoje, pelo menos nesse dia, eu vou plantar uma sementinha para começar a diminuir isso que não me faz bem, ou para tirar isso que não me faz bem da minha vida.
Gente, um último exemplo de Gevurah Shebegvurah com relação a nós mesmos é fazer uma agenda equilibrada. Como é que eu vou fazer para esse meu dia ser um dia produtivo, mas que não me gere culpa? Não adianta eu fazer uma super agenda que depois eu vou ficar culpado de não cumprir. E não adianta eu fazer uma agenda que eu não cumpro e não estou nem aí. Como é que eu equilibro? Porque isso, além de ser um autoconhecimento, isso é um exercício de Gevurah Shebegvurah, porque significa a gente aprender a lidar com limites para nos expressarmos melhor, ou para expressarmos Deus em nós, ou Deus através de nós, de uma maneira melhor, a partir dos limites do tempo. Nos vemos amanhã e até lá, Shalom. Bom exercício de Gevurah Shebegvurah. Escolhe um deles que já está ótimo. Até já, então.